o que você ia perguntar Vai aqui. lá, Diegão. Não, eu ia comentar do ISS, né? Um exemplo, assim, clássico dessa guerra fiscal é o ISS, né? Você tinha situações onde cidades... Alphaville. Jandira. Empresas que tinham representação em Barueri, você tocava na porta, não tinha ninguém. A caixa de correio. Criou uma faxineira lá limpando o banheiro, cara. Então, aí Santana do Parnaíba fornece a mão de obra, porque não conseguiu atrair para lá, porque não fez a mudança tributária. E Barueri pega, né, o grosso da arrecadação de Barueri, porque fez guerra fiscal. Daí você gera ali uma mudança naquele contexto. Isso vai quebrar urbano. bastante. Agora, imagina isso em escala nacional. E aí vai gerar outro problema também. Como desenvolve? Já que não desenvolve, a gente então, sabe. agora, o que tem acontece? um programa bom, né? Olha, para vocês verem o tamanho da resposta, porque são várias dimensões que tem essa reforma. A outra é onde ele é cobrado. Então, hoje, os impostos são cobrados uma parte na origem e uma parte no destino. É uma bagunça, assim, você não sabe. Você tem, me parece, que são 27 códigos estaduais, códigos tributários, e parece que tem um para cada município, assim, especificamente. Nossa, enfim, é uma loucura. Agora, o que vai acontecer? É como é nos Estados Unidos hoje. Qualquer pessoa que já comprou um produto na Amazon nos Estados Unidos sabe que ela só sabe o preço que ela paga na hora que ela aperta comprar. Porque tem o imposto do local onde você está. Ah, sim. Né? Que é o imposto no local de consumo. Então, por exemplo, você está aqui, que muitos brasileiros fazem, você está aqui em São Paulo, um amigo teu está num hotel em Nova York. Aí você vai lá e compra um produto na Amazon que está no armazém no Alabama. Então você vai lá e compra o produto. Então ele vai sair do Alabama e vai para a cidade de Nova York. Então quando você aperta ali comprar, tem um preço. Quando você aperta finalizar, tem outro, porque tem um imposto que você vai pagar no estado de Nova York. Então é o imposto no local de consumo, ou seja, no destino. Tá? A gente vai fazer isso com esse imposto sobre valor adicionado. Aí o que acontece hoje? Vou dar alguns exemplos, são números chocantes assim. 32% do ISS cobrado nacionalmente está em São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa. Um terço. Nós temos 5.568 municípios. 30% do ISS arrecadado pelo universo de 5.568 municípios está em 2 municípios. São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? É onde tem a sede das bandeiras de cartão de crédito. Como elas são o governo comunista do sistema de pagamentos, tem que passar por elas, né? Então elas concentram a arrecadação nesses municípios. E aí o que acontece? A pessoa que está, por exemplo, no sul do Piauí e comprou um produto, ela vai pagar o imposto de São Paulo. Ela não paga o imposto do Piauí. Então o dinheiro não vai para o Piauí. Agora, quando essa pessoa que está no município do sul do Piauí comprar esse produto, o imposto vai para a prefeitura desse município. E sem a arrecadação de ISS nessas 2 cidades, e o prefeito... Não sobrevive. Assim, se você pegar... É que agora eu não lembro exatamente o número, mas é uma proporção elevada, acho que mais de 50%, talvez seja bem mais, que são municípios que não se sustentam com arrecadação própria. Entendeu? Não tem... Não precisa... Não, mas assim, essas 2 cidades, São Paulo e Rio, perdendo essa arrecadação, vai ter que se reinventar. O IPTU vai aumentar. Mas é aquela coisa, eles vão perder a arrecadação, mas eles vão ganhar em atividade econômica. Porque você nutre de tributação as outras partes do país, desenvolve as outras partes do país e compra mais. Exatamente. Né? Assim, não é certeza. Sim, tá? não, mas vai assim, ter uma realocação e tal, mas a perda ela é uma perda localizada. Ela é focalizada nessas empresas, mas a coletividade... Impulsiona todo. Que é o certo, né? Inclusive o Tarcísio foi elogiado, né? Porque foi um cara que debateu isso de uma forma bem sóbria, né? E apesar do partido lá dos bolsonaristas em geral terem batido, né? Acho que foi um cara que agregou de forma construtiva assim, no debate. Apesar de eles ter sido, né, um político do bolsonarismo, foi criado pelo bolsonarismo e tal. Ele foi secretário da Dilma, né? Foi formado nos governos de Dilma Rousseff. E ele tentou usar a razão. Erro fatal no bolsonarismo usar a razão. Eu tô falando isso sem nenhuma pejoração, porque o Bolsonaro, imagina se ele vai querer aprovar uma reforma tributária sobre o Lula. Pois é. E deixar de bandeja. Mas é o que eu falo do Roberto Campos Neto, quando eu critico o Roberto Campos Neto, não é criticar a pessoa, é o ente político, porque ele fala, eu não sou político, eu sou técnico. Ele não pode reduzir o juro, porque se o governo Lula tiver sucesso, ele vai ser o responsável.
Ele contribuiu com o sucesso do governo Lula. E não é que ele quer... Esse eu não sei o que ele pensa, mas tá? é um problema Eu pensar estou analisando o incentivo político dele. O incentivo político é justificar com a técnica algo que não tem efeito político. Então eu seguro a economia, porque aí eu impeço a maximização do sucesso do governo Lula. Só o Lula chega lá E se depois chega... BNDES, pô, vem Não, aqui. então. Não, é assim. Não, mas eu nunca vi um presidente de Banco Central falar sobre proposta de governo. Não tem nem essa letra de crédito do desenvolvimento que o BNDES estava falando, eles já estavam metendo na ata do Copom. Eu escrevi isso na coluna, eu falei, desde quando o presidente do Banco Central fala sobre proposta de governo eleito? Não tem nada ainda, e o cara já está citando na ata do Copom. Medidas para fiscais. Você fala assim, mas proposta, rapaz, você tem que ir em cima de informação, não boato. Tem que ir em cima do que foi feito. Isso é bom. Aí, para comparar, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, pergunta para ele, o que o senhor está achando da política fiscal do governo Biden? Não me cabe comentar sobre a política fiscal de qualquer governo. Eu tomo isso como um dado nos meus modelos. Oi. Pega o Roberto Campos Neto. Só fala de fiscal. Entendeu? Então, quando você vê, né? É Brasil, enfim. Esse tipo de coisa, ele é validado como algo que não faz nenhum sentido. E eu acho que o incentivo político dele é não contribuir com o governo Lula. Por isso que eu acho que ele vai fazer esse jogo dele até ele sair, para que a base de apoio dele, que é o bolsonarismo, são as partes mais conservadoras da sociedade, não cobrem isso dele. Mas, na teoria, Conselho Monetário Nacional, o governo tem maioria, né? Para poder... Mas a maioria de governo é a maioria do poder da sociedade. Né? Mas aí ele Por isso que as pessoas falam assim, não, o governo pode ir lá e peitar e muda a meta de inflação e tal. Ele pode. Como você pode tomar um morro que tem ali o sniper subindo em linha reta. Pode ir lá, ninguém vai te pedir. Mas é sábio, é inteligente fazer isso. Então lidar com a Faria Lima não é trivial. Então o governo poderia mexer na meta de inflação? Poderia. Eu sou favorável a mexer. Sabe por quê? Porque a Faria Lima já mexeu. A meta de inflação desse ano não é a meta do Conselho Monetário Nacional. Não é 3,75. A Faria Lima já deu outra, atribuiu outra. Não, já colocou. Eu falei assim, tudo bem, ele vai apenas oficializar isso. A meta implícita que a Faria Lima e o Roberto Campos Neto estão usando. Não, mas não pode, porque é a gente que define. Não é você. Não é você que define, sou eu. Isso é poder. Se você fizer o que eu faço, eu não aceito. Isso é poder. O governo não faria nada mais do que validar aquilo que já é a convenção de mercado. Não pode. Se você fizer isso, eu explodo as taxas de juros e quebro o seu governo. Isso é poder. Campos Neto tá fechado com o rentismo, não é? Oi? Tá fechado com o rentista. Então, é que o rentismo ele é uma forma, ele é quase espiritual, assim, ele é um elemento que está difuso na sociedade e não é assim, nossa, é cultural, acorda, né, e fala assim, eu sou rentista com muito orgulho, né, vai fazer um samba, enredo, uma marchinha de carnaval, não é isso. É que assim...